Palmeiras e Botafogo é praticamente uma final do Brasileirão 2024. A gente vai analisar aqui a situação de momento da Série A do Brasileirão. Definidas as 4 equipes que sobem para a Série A do ano que vem: Santos, Mirassol, Sport e Ceará. E no sábado que vem, com transmissão da Rádio Nacional, a grande final da Libertadores entre Atlético Mineiro e Botafogo. Participam desse podcast, aqui ao meu lado, Rodrigo Ricardo. Em frente a mim, Valdir Luiz, José Roberto Cerqueira Leite. Eu sou o Sérgio do Boccagi. Está começando o No Mundo da Bola. Olá, satisfação mais uma vez em recebê-los. Que saudade, Valdir. Meu caro Boccagi, saudade de você. É verdade que agora você é um comentarista Robocop? Eu sou. Agora, quando eu pegar o avião, tem que tomar cuidado com a apitar. Você não jogou tanto quanto o Zico, mas está com um quadril igual o dele agora. Igual dele. Até falei com ele, agradeci toda a força que ele me deu. Um abraço, Rodrigo, Cerqueirinha, Boccagi e quem nos acompanha aqui no podcast. Muito bem, então. Vamos começar falando, por ordem cronológica, de Série B. A TV Brasil fez uma transmissão muito legal ao longo das 38 rodadas da Série B, acompanhando os principais jogos da competição e, ao final dela, Santos, Mirassol, Sport e Ceará. Rodrigo, foram as equipes que mereceram subir? Sim. E calhou do Novo Horizontino oscilar nesse final do campeonato. Tinha o adversário mais difícil da rodada, que era o Goiás, que vinha numa crescente, mesmo sem chances, estava honrando a camisa. E eu acho que se fez justiça, apesar de muitas vezes, até o nosso querido Valdir tem esse bordão, né? Futebol não premia a justiça, mas dessa vez acho que a justiça foi feita. E uma coisa curiosa, Zé, a campanha do Santos é a pior campanha da história da Série B. O Santos, como a gente falou, Valdir, Rodrigo, Boca, amigos de casa... A pior campanha de um líder, de um campeão. De um campeão. O Santos fez de tudo para... Perdeu jogos, empatou jogos em casa, não fez uma boa campanha. Carille contestado, tanto que nem terminou o campeonato. Mas o Santos foi regular. O Santos demitiu o técnico. Demitiu o campeão. técnico campeão. Demitiu o campeão. Quer dizer, então a gente sabe que o time que o Santos montou, um time experiente, com o Gil, com o Juliano, mesclando com a garotada, e ele fez um campeonato de Série B, que não, longe de ser uma Série A, tem que mudar muita coisa. Foi regular, enquanto os outros oscilaram, como o Novo Horizontino, que o Rodrigo falou, que teve sempre ali para classificar, sempre teve no bolo e na reta final ficou de fora. Mas o bacana de ontem, que eu vi, nós podemos acompanhar todos os jogos aqui, como jogou o Goiás, como jogou o Guarani. Quer dizer, então, assim, foi uma última rodada com muita emoção, com muito... Dizem que rolou mala branca. Isso a gente sabe uma que... Motivação uma motivação, mas bacana que todos honraram as suas colocações, o Guarani já rebaixado. Então foi uma final de Série B muito bacana. E ano que vem, mais 2 times do Nordeste, o que alegra ainda mais a Série A. É verdade, Boccagi, nós vamos ter ano que vem o Bavi e Ceará e Fortaleza. E mais além do esporte. Mas estou falando 2 clássicos sim, tradicionais dos estados. Falando ainda de Série B, Boccagi, eu lamento o Novo Horizontino, até pelo trabalho do Nelsinho, do Eduardo Batista. Filho, Rapaz, ele ficou 37 rodadas no G4. Na 38ª G5 ficou fora. Eu digo sempre, eu só quero que o meu time seja líder na última rodada. Você tem razão. Isso eu falo sempre. Você sempre fala isso. E o ano passado aconteceu a mesma coisa com o Sport, né? O Anderson Moreira era o técnico, ele foi até a 37ª no G4. Nas 2 últimas, foi pro G5 e ficou fora. Então é futebol. Futebol não premia nada, não premia a justiça. Eu digo sempre, você tem que ser competente na reta final. E me chama a atenção, Boccagi, um detalhe, hein? O Mirassol talvez tenha que escolher uma outra cidade para jogar. Porque o estádio o estádio não comporta... São 55 mil habitantes, né, na cidade. Ontem tinha 8 mil no estádio. Então, vai ter que arrumar mas isso é fácil. O interior de São Paulo tem muito estádio. E parabéns ao Moza, que o treinador, eu cobri Flamengo aqui, eu cobri Flamengo na Rádio Nacional, é um cara muito gente boa, jogava no Curitiba, depois jogou no Flamengo. Para mim, é revelação como treinador na Série B, o Moza. Muito bem. E você vê que os dois... Desculpa, Boca, e o trabalho do Léo Condé e do Pepa, né, que pegaram os 2 times no meio do campeonato, fora do G4, e o Pepa conduziu o Sport
E a o essa Léo Condé classificação. subiu com vitória, foi demitido. Exatamente, o Léo Condé pegou o Ceará, que era do Mancini. Do Mancini. Assim, né? Quer dizer, entrou e classificou o Ceará. Muito bem. E só falando de clássicos tradicionais, o Derby Campineiro vai para a Na Série Série C. C, Guarani verdade. e Ponte Preta. E o Guarani, no jogo de ontem, engraçado, botou um time inteiramente de reservas, porque dispensou vários jogadores cujos contratos terminam no final do ano. Mas tu vê que o brilho do time do Guarani, que lutou e dificultou bastante pro Ceará, que ganhou, só conseguiu a classificação empatando de 0-0. Muito bem. Vamos falar de Série A, então? Para começar, antes de falar de classificação, de jogos, Rodrigo, Felipe, o maestro, o genérico, né? Porque o maestro é o Júnior, né? Felipe, mundo o é maestro. maestro. Maestro é bom na orquestra, né? Cabe bem, Pois né? é. Num time que tem jogadores que não tem tanto talento, né? Eu acho que o time do Vasco é um elenco limitado, mas ele vai ser interino, né? Realmente acho que o Rafael Paiva tinha que ter sido demitido já na derrota contra o Inter, já entrou contra o Corinthians demitido e a gente viu o que viu, um Vasco apático, ele realmente perdeu o vestiário, perdeu o apoio de alguns jogadores, isso era visível pelo desempenho dos atletas, né? Alguns praticamente nem corriam, né? Enfim, mas o Vasco, de qualquer forma, né? Esse retrato, né? Essa saída do Rafael Paiva é uma saída ruim. Mas se a gente acompanhar todo o trabalho dele ao longo da temporada, foi boa. Ele foi bom para o Vasco, né? Tanto que o Vasco não está correndo risco de ser rebaixado. O Vasco chegou a uma semifinal da Copa do Brasil. É pouco para o que é o Vasco, mas dentro dessas condições, o Vasco ainda tem problemas de 777, a reforma em São Januário vai atrasar. Enfim, isso tudo também reflete no seu ambiente. Vamos ver se o Maestro consegue aí nesses últimos 3 jogos. O Vasco não tem uma tabela difícil. Tem o Atlético Goianiense, o Atlético Mineiro em São Januário, e depois Cuiabá no final. Tem tudo para, pelo menos, ter uma vaga na Sul-Americana do ano que vem. Muito bem, então. Vamos falar de Brasileirão, Série A. Botafogo e Palmeiras nesta terça-feira. Palmeiras e Botafogo nesta terça-feira. Olha, eu vou falar... Valdir, é com você. Ô, Bocage, eu acredito primeiramente Um minuto. que seja um grande jogo. Seja rápido. Tá bom. Quem é que falava isso? Não tinha uma Marco história Aurélio, o jogo é 1 minuto. Eu lembrei agora disso. Foi uma época de Copa do Mundo, não foi ele isso? queria o jogo E em um aí, na minuto. pré-hora, tinha um tempo meio limitado. Aí ele chamava o comentarista e falava... Aí quando o comentarista começava, ele falava assim, 1 minuto. 1 minuto. Aí quando eu fui no final, eu falei, Marco, olha, calma, 1 minuto não dá, pô. Depois, porque desde 11 da manhã pra falar 1 minuto, pô. Então, olha só, jogo, em 1 minuto. O jogo é um grande jogo, não vejo favoritismo, mas diria o seguinte: o Palmeiras vem jogando mal e tem sido beneficiado com a sorte e às vezes com a arbitragem. O Botafogo jogou 3 partidas muito ruins. Os 3 empates foram culpas do Botafogo. O último grande jogo do Botafogo foi contra o Vasco. E a esperança que eu tenho é que, como o Palmeiras é um time que joga e que o Botafogo jogue bem, porque eu vejo um jogo sem favorito. Tanto é que a pontuação é idêntica. O Palmeiras é líder por uma vitória a mais. Então eu vejo um grande jogo, critério de desempate tem que respeitar. Eu vejo um grande jogo e diria o seguinte: o Botafogo não perde, não. Mas o empate é bom para o Palmeiras. Sim, o Palmeiras vai jogar o jogo pelo resultado, dentro de casa, sabendo que o Botafogo tem muito mais qualidade, é um time que é reativo, é um time que sabe jogar e tem velocidade. Então o Palmeiras vai jogar fechadinho, estilo Abel Ferreira, vai na boa, vai na bola parada, que é uma bola forte. O último time que deixou o Botafogo jogar foi o Vasco, levou de 3. Os outros tiveram tudo compactados, e o Palmeiras não tem então, isso não demonstra que o Arthur Jorge não tem opção B? Concordo com você. Inteiramente. Perdeu falado pontos em isso, casa. Eu comentei, não. Eu trabalhei aqui na Rádio Nacional, no jogo de sábado. No início do jogo, o Botafogo já estava cruzando bola da intermediária, você sabe de uma coisa sem que alternativa. Eu vi o scout, me passaram o scout, 54 cruzamentos. E ele tem uma coisa que eu não gosto, respeito o trabalho dele, que ele é bom motivador. Ele tem a mania de colocar 2 centroavantes. Ele terminou o jogo com 4 atacantes. Os 3 últimos jogos do Botafogo, ele termina com 4 atacantes, 2 centroavantes e só chuveria. E a bola não chega. E a bola não chega. Fora Arthur Jorge? Não. Calma. Também não. Essa só que faltava, né? Não. Já começou a campanha. Eu acho que o Botafogo está vivo nas duas, porque depende dele. Eu aprendi uma coisa em futebol. Quando você depende de si próprio, não é fácil, mas você depende de você. O pior é quando você depende de ganhar e depender de outros resultados, como aconteceu na Série B na última rodada.
Fala. Não, o Botafogo vivo está. Eu quero saber se o psicológico ou o mental, como gostam de dizer, principalmente os treinadores portugueses, vai entrar em campo. Porque realmente o mental do Palmeiras está muito melhor do que o do Botafogo nesse momento. O Botafogo vai ter que mostrar realmente que é um time campeão. A gente vai ter essa final, mas é uma final num campeonato, num campeonato de pontos E corridos. depois o Palmeiras tem o Cruzeiro no Duas Mineirão. finais em uma semana. Exatamente, do Botafogo. isso pesa. O Palmeiras tem o Cruzeiro no Mineirão depois e o Fluminense que Em pode casa. estar lutando. E tem o trauma, casa, né? e Tem um trauma do ano passado, É. né? Que o O Arthur Jorge Botafogo não gosta que falem, né? Mas a gente até falou isso. O Botafogo, campeão ou não, o ano passado vai ser contado. Mas o Sim. trauma é mais da torcida, porque o time é outro, né? O técnico é outro. Tirando olha boa aqui, parte. o único mas titular... fica. Peraí, Tem o Tiquinho, tem o Eduardo, único titular Marçal. daquele time do ano passado é o Marlon Freitas. O Adrielson Tiquinho, que voltou agora. mas né? não é titular. Não é A zaga titular. Bastos Mas, e Barbosa. mas fica. O Eu vou clube falar uma respira coisa pra aquele você. ar. O Respira. Botafogo tem John Textor não tá dois traumatizado? grandes Já era o jogos. John É que nem o Textor. Fluminense com rebaixamento. Sempre. Aquela assombração. O Botafogo tem 2 jogos que eu acho que ele tem todas as condições de ganhar, respeitando, claro, as equipes. Palmeiras e Internacional, porque são equipes que jogam. E o Botafogo joga Mas o contra Palmeiras equipe não joga como você, não vai pra cima. Não O Palmeiras- vai. O Palmeiras no último jogo, Boccagi, Só se ele botou precisar. só o Aníbal Moreno. Ele botou o Rafael Veiga como segundo volante, que não tem essa característica. Ele vai pra frente, ainda mais jogando em casa. Eu não acredito que o Mas Palmeiras... ele joga pelo empate. Não, ele pode jogar pelo empate, na circunstância do jogo. Eu até aceito, vou comentar o jogo amanhã. Eu até acredito que ele vá, dependendo do jogo, 30, 35, poxa, vou fechar, vou botar lá mais um Zé Rafael, vou fechar. Mas ele não vai entrar com a postura defensiva, não. Que até ele joga em casa e a torcida vai cobrar dele. E não é o feitio dele. Mas da mesma forma que a gente sabe que o Botafogo não gosta de enfrentar um time defensivo, Aham. o Abel vai. Não, ele tem suas estratégias. Ele A pode gente vai- continuar? Pode, claro. Não, eu acho que é normal. Mas eu volto- tenso. Não, tá tenso. Normal, todos estão tensos. Eu acho que é normal o Botafogo não, estar cara. tenso, tá com os nervos à flor da pele. Imagina uma decisão. Uma Amanhã rodada uma decisão, hoje, uma no rodada sábado hoje. outra decisão. É complicado, é algo que pesa. Pesa, eu acho que o ano passado também. Acho que pesa tanto que o Botafogo, inclusive, se reforçou muito mais nessa última janela no final do ano, coisa que não fez no ano passado. Justamente Mas para vamos- evitar E isso. no caso, o Palmeiras, que é o atual bicampeão, estava meio esquecido, né? Exato. Então o vem com uma Botafogo deu o motivação, título pro é. Palmeiras O ano Botafogo, de passado. novo, coloca o E Palmeiras mais na uma briga. vez o Palmeiras está aí às custas do Botafogo. E com muita chance de. E ontem venceu o Atlético Goianiense, que já é o mas time sofreu pior time. rebaixado. Poupou o time no segundo Ganhou tempo. de 1 a Eu vi os 0, melhores mas momentos. O Atlético teve chance também de Não, empatar. sofreu até, mas assim, não se preocupou Mas com isso. o Só queria grande os 3 problema pontos. do Botafogo, claro que o Si não joga. Se o Botafogo tivesse ganho dos 6 que disputou com Cuiabá, Criciúma e Vitória, tivesse ganho esses 6 pontos, ou pelo menos 4 dos 9 que disputou com Tivesse essas... ganho o Cuiabá e o Vitória. 4 Pô, pontos a Ele mais. estaria hoje, era tudo. Podia estar comemorando já o título, mas se esbarrou no sistema defensivo. Agora o resultado dessas de amanhã equipes. vai Ou no esquema influenciar. errado do Arthur Jorge. Também. E você vê, quanto o Criciúma tu faz um gol aos 48 e leva um gol aos 50. Mas ô como Boca. aconteceu no passado, o Botafogo tomava viradas antológicas. ano passado. Quando- Ano passado, Ano passado assim, teve várias. várias. Contra o Grêmio, Palmeiras, próprio Palmeiras. Começou com o Palmeiras, né? Santos tomou gol no Curitiba. finalzinho. Curitiba fez um gol 51, tomou um gol 52. quer dizer- E com o Criciúma a mesma coisa, furou. Olha, Joel Santana diz o seguinte, depois de 40 minutos, você não pode levar gol. Perfeito. Bota todo mundo lá atrás e começa a dar bico. Futebol, cara. Bom, futebol, temos também, nesta terça-feira, Flamengo e Fortaleza e Flamengo lá em Fortaleza. O Inter ainda pode sonhar com o título? Pela classificação, Palmeiras e Botafogo 70 e o Inter 65 com um jogo a menos. Sonhar pode, né? Sonhar pode. Sonhar não custa nada. Porque se o Inter também pode, tanto o Fortaleza quanto o Flamengo Podem. também podem. Podem também, né? O Inter pode mais porque vai enfrentar diretamente o Botafogo e eu acho que também tem o Palmeiras pela frente. Não, Ele o tem Inter pega o Fortaleza. Flamengo. O Inter pega Flamengo, Botafogo. Flamengo, Botafogo e depois Fortaleza. Não tem jogo fácil. Rodada boa, né? O Inter tá assim, ó, torcendo por um empate, de repente, E o amanhã. detalhe, não perde entre 16 jogos. 15. 11, ontem 16, Ontem, 16, domingo, 16. 11 vitórias e 5 empates. Um deles, 12. aquele empate com o Flamengo, Não, que 12 estava vitórias ganhando e até o 4 final. empates. 12 jogos, 4 empates. Não, o Inter pode sonhar justamente pela essa tabela, dependendo do que acontecer amanhã entre Botafogo e Palmeiras, um empate, por exemplo, depois joga com o Botafogo, pode se vencer o Botafogo, é no Beira-Rio. É no Beira-Rio. E o Botafogo vem da Libertadores.
Sonhar Quer dizer, pode, mas é difícil. É difícil porque só tem 9 pontos em disputa. Não, Se são o Botafogo 5... ganhar a Peraí. Libertadores, é provável que ele vá logo para Porto Alegre, não venha para não inventar bagunça, sim. já fica lá em Porto É. Alegre, de Buenos A Aires. logística pertinho, perfeita. a logística Então, perfeita. Fortaleza e Flamengo, arrisca palpite? O Flamengo Não, é um tem jogo assim- 8 reforços. 8 8 acho que o jogadores jogo voltam, o time vai ser um inteiro. jogo aberto. Acho que os dois têm que... O Fortaleza, a gente sabe que na hora do... Até o Rodrigo falou algum programa passado aqui, que o Fortaleza, quando você acha que vem, Não vem. ele Principalmente não vem. fora de Contra casa. o Fluminense, estava ganhando o jogo, Jogou tomou bem um até. gol que Opa, não mas teve um merecia. pênaltizinho que Teve foi um pênalti. absurdo. Eu não achei Que pênalti, porra, não. que empurrão Não achei, pelas não. Foi costas. Foi Não achei, pênalti. futebol... Não. Não, Do ele Thiago? foi, ele foi duro. Como é que Não, o não senhor é. Ramon Abate Abel Ele foi- deu a Não, favor ele foi do assim. Igualzinho? Igualzinho. Não foi assim, não. Foi, Não, foi. não, Foi ontem, Foi foi ontem. pênalti. Braço. Pô, Assim, Foi mas ontem. eu É. digo sempre que pênalti não é gol. Mas não é tá gol. certo, Bocage. Todo mundo fala. O lance do Palmeiras com o Fortaleza foi idêntico. E o cara deu a favor do Palmeiras. O Fortaleza foi prejudicado em 2 jogos. Contra o Palmeiras, tivemos 2 pênaltis muito mal marcados. Tanto é que o árbitro ficou afastado 25 Muito mal marcado, dias. eu me lembro voltou agora. apitando Botafogo e Vitória. Não foi mal, diga-se de passagem, mas não podia voltar naquele jogo. E agora, sexta-feira. Eu acho que o Fortaleza tem um detalhe, só perdeu um jogo em casa, hein? É o melhor mandante. Então acho que vai ser um Exatamente. jogo aberto. Acho que vai ser um jogo No ano bom. passado, o Botafogo não tinha perdido nenhuma. Perdeu pro Flamengo. É assim que vai ganhar assim. Só lembrando, né? Torcer pro Fortaleza ganhar do Flamengo pra Eu acho que dá empate. dar aquele trabalho Não, empate. Empate é bom. Se são o duas Fortaleza equipes. vencer, ele vai a 67. merecido. Fica bem na... Acho que na- pela Se ganha do competição. Fluminense, se não Estaria com tivesse aquela 69. operação... 69, cara. Aí. Tava, porra, ia ser complicado, É. hein? Mas Fortaleza e Flamengo. Empate pra mim. Porque o Flamengo tem uma excelente equipe, começou a jogar bem agora com Felipe Luiz. Falta Gabigol. Tá voltando jogadores Voltam importantes. Gerson, tão voltando. Gabigol, La Plata e De La Cruz, Olha, Plata. Eu vou te falar uma coisa. O Gerson, os 2 maiores jogadores do campeonato, Gerson e Luiz Henrique. O Gerson voltando é sinônimo de bom jogo pro Flamengo. Então, uma fase espetacular. Eu vejo um jogo de empate. Fortaleza favorito. Por jogar em casa, mesmo com esses jogadores voltando, né? Muitos deles estão. Falta de. O De La Cruz não joga há um tempasso, né? Tá voltando. Deve ser banco. Até o Luiz Araújo parece que volta. Tá voltando, Nossa. né? Ele ficou no banco na Ficou, final. não jogou, contra mas o agora vai ser Atlético relacionado. E é um time também muito equilibrado. Não era um jogo né? pra O botar uma Fortaleza. garotada que tá subindo? Não era um jogo pra mesclar mais do que Agora? você trazer jogadores Sim, mas que o estão Flamengo ainda se tá na recuperando? Tá na luta. Ah, Tá na não luta, sei. vai a 65. Aí você vai botar jogadores que não estão 65. jogando. Ele entra em campo antes de Palmeiras e Botafogo. Pelo menos, até o jogo É o Flamengo 19. é 8, no 8 e o Veja Botafogo só, vamos Palmeiras lá, vamos é falar do 9,5. Flamengo. O Flamengo, se vencer, vai a 65. Junto com o Internacional, mas com uma vitória a mais. Então ele assume o 3º lugar, que representa premiação em dinheiro, muito boa. O outro jogo do Flamengo é Flamengo e Inter. Domingo. Domingo. Então, se ele vence Maracanã. o Inter, ele vai a 68. Vai que empatam Palmeiras e Botafogo, os 2 com 71, ele com 68. Dá E pra já sonhar. tirou o Fortaleza, porque ganhando Já do tirou Fortaleza. o Fortaleza e o Inter. E aí ele tem E aí- 2 jogos pela E o frente. Palmeiras tem Cruzeiro e Fluminense. Sim, e o Botafogo tem o Inter pela frente. Inter e o São Paulo. Mais um empate, o Flamengo. Você sabe que em ganhando. São Paulo, a torcida do São Paulo tá fazendo um apelo. Desculpe, só para Não. completar. Se o Palmeiras e o Botafogo empatam vão a 71 e chegam no máximo a 74 e o Flamengo também, o Flamengo é campeão pelo Não. número de vitórias. Se empatarem, 77. eles chegam a Não, 77. sim. Se chegar é 74, ou seja, uma vitória e tá, uma derrota, tá. entendeu? Um detalhe, lá em São Paulo, a torcida do São Paulo está fazendo um movimento para que o São Paulo dê férias para os jogadores titulares, os campeonatos Para não estaduais, ajudar o Palmeiras. para não ajudar o Palmeiras. Porque ninguém me contou, eu vi, eu estava pela Rádio Nacional em Barueri, em 2010, fazendo Fluminense e Palmeiras, e o São Paulo estava na briga com o Fluminense. E aí o Palmeiras rigorosamente botou o time reserva e tirou o pé. E a torcida do São Paulo não perdoa esquece e isso. não esquece isso. Outro jogo que chama a atenção, não é briga lá em cima, é briga lá embaixo, Fluminense e Criciúma. Esse jogo aí, se o Fluminense não fazer valer o fator campo, né? Porque Maracanã, a torcida tá indo, a torcida tá incentivando.
Mas, assim, é até o pior de tudo, um empate pro Fluminense, do jeito que tá. Lógico, a vitória é sempre bem-vinda. O Criciúma é um time que a gente sabe que é... Eles têm um jogo a menos. tem que um- não jogaram e é um time chato, é um time que sabe jogar também fora de casa, mas o Fluminense tem que fazer o fator casa, porque depois vai jogar com o Atlético Paranaense fora Que também e é com o confronto Palmeiras direto. fora. Tem Quer o dizer, Cuiabá então... também casa antes. Tem o Cuiabá, quer dizer, então o Fluminense tem que ganhar do Criciúma para pensar em seguir na primeira divisão, mas o empate não tá ruim não, do jeito que tá. O Fluminense eu acho que também tem que cuidar do emocional, né? Eu assisti o Fortaleza Fluminense Fortaleza. O Fluminense começou barbarizando, o Keno arrasando, fazendo aqueles dribles sensacionais. Saiu na frente, levou a virar no primeiro tempo. Tem alguma coisa também que o Fluminense que tá faltando para administrar uma tranquilidade mesmo, né? Para não tomar uma virada assim. É claro que do outro lado sempre tem adversários também. No caso, o Fortaleza é um grande adversário. E o Criciúma é um time muito chato, hein? Eu acho que eu apostaria no empate nesse jogo também. Empate. Valdir Luiz, sábado, Atlético e Botafogo. Olha, Copa Libertadores. vou falar uma coisa pra você. Fala. É Já tá no clássico e Rivotril. decisão. É clássico e decisão. O Botafogo é melhor, mas é decisão. Tudo pode acontecer. Claro que eu quero que dê Botafogo. Tanto é que o Botafogo é um clube nacional e mundial que vão 40 mil torcedores, enquanto o Atlético é um time local, vão apenas 15 mil para Buenos Aires. Então, tomara que prevaleça a força. Tem certeza? Da torcida. Absoluta. Eu já ouvi dizer que tem mais ingressos vendidos pro Não, Atlético não que deu. pro Botafogo. 40 mil botafoguenses. Minha filha está indo hoje e muitos botafoguenses estão indo. Já 3 aviões fretados. O Botafogo é um time mundial, o Atlético é um time local, pô. Fala isso não. Não, pra mim é. O Atlético já tem Libertadores, o Botafogo não tem. Não, qual é o ídolo do Atlético? Reinaldo, o Botafogo, eu fiz aqui um maranhado de ídolos mundiais que o Botafogo tem. Então o Botafogo é muito maior do que o Atlético e vai provar isso sábado. Pelo bem do futebol e premiar o Botafogo, que um ano, vamos falar de dentro de campo e tudo mais, eu espero que o Botafogo vença a Libertadores por premiação, premiar esse time aí que merece sair desse engodo aí do ano passado. O brasileiro ainda tem mais 4 rodadas, mas se Deus quiser, Botafogo campeão sábado da Libertadores. Depois disso, eu vou torcer pro Messi não cair. Você acha que é Botafogo, sem dúvida alguma? Sem dúvida, não. Eu acho que é um jogo só, né? só. E o time do Atlético é um time que fez grandes atuações e também fez atuações horrorosas, né? É um time bem bipolar também. Minha torcida é pelo Botafogo, para que seja campeão, mas acho que o Botafogo vai perder o Campeonato Brasileiro. Ganha a Libertadores e perde o Brasileiro. Qual é o peso do Daverson nessa final? Porque eu disse aqui 2 semanas atrás, o Flamengo deu a sorte de pegar um Atlético Mineiro diferente do Atlético da O Flamengo Libertadores. atropelou nos dois jogos. Mas o foi um Atlético massacre. Mineiro não tinha Daverson nem o Veras. Mas Que o faz esquema de diferença. jogo, o esquema de jogo do Atlético contra o Flamengo foi um negócio absurdo. O pois é. Flamengo era para ganhar no primeiro jogo de 5 e no segundo jogo de no mínimo 4. Eu gosto do Davidson, é bom jogador. Só confirmando, já Sim, foram claro. vendidos 20 mil ingressos da torcida do Mas Atlético. o Botafogo tem o dobro. Olha, Mas no estádio só cabe o mesmo número. Não Não. adianta ir. não, mas já está Fica com do lado de ingresso. fora. Não, já está com ingresso. Vai ter inclusive um Argem Fogo lá. Cheio de eventos. Não, o Davidson é um bom jogador, gosto dele, é um jogador que já provou que é jogador de jogar final foi pois campeão pelo Palmeiras na Libertadores. Mas não é um jogador que vá, pelo amor de Deus, fazer Ele ganhou o diferença. River. Entendeu? Ele não vai- ganhou o jogo contra o Mas River. no jogo Sim. do Botafogo... Mas tá aquele- exagerando nas Agora graças. ele já se Tá desgastou exagerando, muito. tá exagerando. Se desgastou, mas Tá virando expulsou o personagem Barbosa. mais Quando tá que jogador. ganhando, é engraçado. Tá exagerando. O Daverson expulsou o Barbosa. Eu concordo com o Cerqueirinha, ele é um bom jogador, mas tá fazendo muita papagaiada, Tá isso exagerando, cansa. sim. Toda hora, Cansa toda quem? hora. Não, O irrita próprio elenco, adversário, o próprio elenco. O Ele Hulk tá ali deu uma pra isso. entrevista ao Bocage. Não, ele tá ali pra jogar futebol. meu Sim, querido. mas é ao mesmo Tudo tempo bem. irritando. O Hulk já disse que pediu a ele pra parar. Sim. Porque o Hulk falou, não sei se você viu. O que eu mais vi ultimamente foi televisão e internet, amigo. Então, ele pediu para parar. Porque isso aí, eu acho que o que ele tinha que fazer de graça, ele já fez no Independência. Eu acho que agora já tá todo mundo, já tomou o Rivotrilzinho, ó. Deixa esse doidinho calado. Com certeza. Pode Mas ser no até jogo que ele contra o Atlético, o Barbosa, ele deu uma cotovelada no Barbosa, pra ter sido Pode expulso. ser tudo expulso. Não, quem irritou um o erro Barbosa foi o grosseiro Paulinho. aquele, inclusive. No final, foi o Paulinho.
Foi um erro muito grosseiro esse erro que ele deu a cotovelada. Não, porque ele foi ficou, expulso. não sei se vocês prestaram atenção, ele tem uma tatuagem da Libertadores que ele ganhou pelo Palmeiras, em cima do Flamengo Foi até. isso. E aí, toda hora ele levantava a cara e mostrava a tatuagem. Ganhei a Libertadores, Libertadores. E começou É do ele... jogo. Não, é do jogo, isso é do jogo, cara, é. isso é do jogo. Mas o Botafogo é que não pode entrar na pilha. Comentou lá no jogo. Eu acho que ele se desgastou nas brincadeiras, os caras agora já estão com a cabeça... Espero é que do não jogo, dê confusão. isso é futebol. Espero que a gente chega toda hora confusão, briga de jogador, briga de torcedor. A Tá gente feia tem a coisa, né? mais um minutinho. Entrando o Botafogo campeão, abre para G8. G8. Perfeito. E aí a Cruzeiro. briga fica Cruzeiro, Bahia e Corinthians, é isso? Corinthians. O Corinthians está crescendo muito, hein? Eu vi os últimos jogos do Corinthians, está crescendo muito. E um detalhe, Bocai, só uma Cruzeiro também é informação atropelado aqui. pelo Racing O também, né? Botafogo ganhando a Libertadores, o Botafogo vai pedir à CBF que a última rodada seja no sábado, porque ele vai pegar 20 horas de viagem, porque ele teria que viajar no domingo CBF de tem manhã. nada com isso. Tem que ligar para a dona dos detentores de direito. Eu sei, então para a dona dos detalhes, porque ele vai jogar quarta-feira, dia 11, no Catar. Então são 25 Mas horas. por isso que eu tive aquela informação que o Fluminense seria o representante da Conmebol. Porque o calendário estava apertado. Inclusive, esse jogo do dia 11, não seria nem dia 11, já era para ter acontecido pelo calendário Mas da agora FIFA. confirmou. E sim, confirmou, mudou, a Conmebol brigou, disse que ia esvaziar a atual Libertadores, mas a informação que tinha era precisa. mas- O Fluminense seria o representante porque não haveria tempo para esse jogo contra o Então, representante. Isso só vai ser divulgado, como eu tive com umas pessoas do Botafogo no sábado, isso vai ser divulgado depois do jogo. Que não adianta você falar se o Botafogo perdeu Sim, o lógico, Libertadores. lógico, muda tudo. Então a tendência é o jogo ser dia 7. Contra Pelo São menos Paulo, o do Botafogo. Pelo menos mas aí se ficar, vai ter que botar Palmeiras e Fluminense também. Mesmo horário. Aí vai ter que mexer em toda a estrutura. Aí o Palmeiras não vai querer, aí começa aquela... Pois é. Porque o Rixa. Botafogo vai ter que estar lá na terça-feira, pelo menos, que é obrigatório treinar um dia e jogar 3 da tarde, hora de Brasília, acaba o dia jogo, 11. pega Tem um todo voo, o protocolo, pega tem o avião. protocolo. Enfim. Valdir Luiz, muito obrigado. Seja prazer, bem-vindo de Bocai. volta. Prazer em vê-lo. Zé Roberto, obrigado. Obrigado, Boca. Rodrigo Abraço. Ricardo, obrigado a você que nos acompanha. Aciona o sininho para receber as notificações. Manda seu comentário, compartilhe, critique, elogie. A gente gosta muito de falar com vocês. Forte abraço.